Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Eu espero de coração que sim. E se não tiver tudo bem, aguenta firme aí mais um pouquinho aqui junto com a gente. Tem uma equipe maravilhosa orando, torcendo, esperando que você fique bem de fato. E o Vida e Saúde existe para mostrar que é possível, com pequenas atitudes do seu dia a dia, você melhorar um pouquinho mais. Hoje a gente vai falar sobre o ciclismo e coisas técnicas, tentar entender um pouquinho como é que você faz para escolher o melhor tipo de bicicleta e o melhor equipamento para você. Mas antes é hora de refletir. Blaise Pascal disse uma vez o seguinte: palavras gentis não custam muito e ainda assim conquistam muito. Então, se o dia não está aquela maravilha para você, experimente uma palavra de otimismo, uma palavra de amizade, uma palavra positiva para quem está do seu lado. E você vai ver que essa palavra tem grande poder. No programa de hoje a gente vai fazer uma receitinha bem básica, bem fácil, mas muito poderosa. Suco de licopeno, a gente está usando aqui ingredientes avermelhados. Anota aí os ingredientes, é muito simples. A gente vai usar tomate, goiaba e melancia, que são alimentos ricos em licopeno. O que é o licopeno? É uma substância maravilhosa, poderosa no combate ao câncer de próstata. Então você que tem homens, meninos aí na família, pode usar esse suco. Excelente também porque essas frutas e verduras com esta cor avermelhada, elas tendem a ser também antioxidantes. Então você pode fazer esse suco aí e arrasar na sua casa. Para falar sobre o assunto do ciclismo, nós temos aqui duas pessoas super legais e entendidas do assunto. Eu estou aqui com a Adriana Marques. Tudo bem, Adriana? Tudo jóia. E também com o Glauber Marques. Tudo bem, Glauber? Ótimo. Prazer recebê-los aqui. Os dois já participaram de grandes competições ciclistas e vão repartir um pouquinho da experiência deles com a gente para quem sabe você aí também se engajar, começar a fazer atividade física. Ah, Teru, bicicleta não é o meu forte, agora não dá, não se preocupa não. Você pode pegar gosto pela coisa, tentar conhecer vários tipos de atividade física e aí escolher uma que realmente vai arrebatar o seu coração. O importante é colocar o corpo para funcionar. E lembra que, olha, Deus fez o nosso corpo tão maravilhoso, cheio de células, de tecidos, neurônios, cada coisa com sua função, mas se a gente não usa, a tendência é atrofiar, é endurecer, encurtar os tendões, então tem que fazer atividade física, né, Glauber? É isso aí. A pessoa vai ficando velhinha e aí são 2 centímetros a menos, 3, 4 e daqui a pouco fala, eu diminui. E as dores, tem que evitar. Isso mesmo, tem que evitar e colocar o corpo para funcionar, né? É uma máquina perfeita. Perfeita e viva. Bom, é o seguinte, para o nosso suco aqui de hoje, suco licopeno, eu vou fazer uma etapa interessante do processo. A gente vai usar primeiro o tomate e a goiaba na panela, refogados. Olha só que interessante. O tomate, o licopeno, é melhor aproveitado, melhor absorvido pelo corpo quando o tomate é aquecido. Então a gente vai aquecer o tomate, fazer uma espécie de doce de goiaba, só que sem açúcar. Vocês viram aqui que eu não falei que vai açúcar no suco. Óbvio que se o seu tomate está muito ácido, a goiaba também não está lá muito docinha, você pode adoçar. Prefiro um melzinho, prefiro um açúcar mascavo, que são menos... fazem menos mal para você. E você pode fazer, então, preparar esse doce com ou sem açúcar, ou adoçante. Queria saber o seguinte, qualquer pessoa pode andar de bicicleta, Glauber? Com certeza, qualquer pessoa pode andar de bicicleta. Haja visto que se consegue hoje em dia adaptar essa bicicleta a diversas realidades. A gente tem um amigo que ele é amputado de uma perna e nem isso o afastou da prática do ciclismo. A gente conhece pessoas que têm amputação em outros membros e ainda assim tem essa capacidade, né? E essa possibilidade a partir de pequenas adaptações no equipamento. A bicicleta é um equipamento que você consegue modelá-lo às suas medidas e às suas particularidades também, como nesse caso, né? Hoje em dia a gente vê essa adaptação acontecendo muito mais fácil. Você consegue fazer, inclusive essa é a sua especialidade, né? Você trabalha com isso o tempo inteiro. Mas muita gente reclama que o ciclismo é uma atividade cara. Você considera cara ou você pensa no lance do investimento na saúde?
a gente sempre tem que partir desse ponto de vista, do investimento na saúde, porque muitas vezes o investimento inicial realmente ele tem um valor agregado um pouco mais alto. Porém, o resultado final disso e a tua satisfação é quase que inevitável, né? É um resultado que virá. Não tem nem como mensurar também depois, né? Ninguém consegue atribuir valor à alegria, né? Ou à satisfação de conhecer novas pessoas ou de conhecer uma paisagem que não havia visto ainda. Então isso não tem um preço, né, que você consiga atrelar diretamente ao valor da bicicleta quando você vai comprar. Mas que existe algo agregado, isso é inevitável. Isso não tem como a gente dizer que não tem. Para quem já conheceu a história aqui do Glauber e também da Adriana, quero só inteirar aqueles que ainda não conhecem. O Glauber nasceu num contexto familiar muito favorável à prática do ciclismo. O pai dele foi um grande ciclista, referência aqui no Vale. Criou um grupo de corrida muito importante, né? Como é que chamava o grupo de corrida? Meu pai foi um dos fundadores da Liga Vale Paraibana de Ciclismo, né? Certo. Então, para você, tudo isso foi muito natural. Para a Adriana, a coisa já aconteceu de maneira ao contrário. Você se apaixonou primeiro pela coisa mais técnica. Isso, foi mais o conhecer, entender como é que funcionava a bicicleta, né? Então, acabei começando no pedal, entender o que era uma passagem de marcha, né? Posicionamento, como que eu tinha que me comportar em cima da bicicleta. Então, eu precisei subir, andar e ter a minha experiência para então poder entender essa parte técnica, né? Uma pessoa que não entende, Glauber, e que quer subir numa bicicleta e sair andando, qual é a chance dela se machucar, por exemplo? Uma pessoa que não entende nada e vai fazer as coisas da sua cabeça. Aquele entusiasta. Se ele não tiver uma consultoria de um lojista que tem a habilidade de lhe indicar o tamanho certo da bicicleta, provavelmente ele vai arrumar uma lesão num período curto de tempo. Uma pessoa que pega a bicicleta e sai pedalando sem ter um equipamento adequado, possivelmente vai se machucar. Se não tiver uma bermuda adequada, se sofrer um acidente, não tiver com uma luva ou um capacete, pode ter uma lesão um pouco mais grave, mais séria, né? Me fala aí, quais são os equipamentos básicos que alguém que está pretendendo entrar para o ciclismo precisa pensar com seriedade em adquirir? Bom, o primeiro equipamento é a bicicleta em si. Sim. E dos equipamentos de segurança, o que não pode faltar nunca vai ser um capacete, uma boa luva, uma bermuda adequada, porque a bermuda do ciclismo ela tem um forro próprio, né, para receber o contato da pele, para poder gerar ali uma flexibilidade, um amortecimento. Isso vai fazer com que o ciclista consiga ficar mais tempo no pedal. A camisa também é um item extremamente técnico, porque a gente tem aqui dois modelos. Alguns modelos. Os tecidos, eles favorecem a troca de temperatura e a eliminação do suor, né? A eliminação da umidade. Também é pensado, o corte da camisa é pensado no movimento que o ciclista vai ter. Então, por exemplo, a frente... A parte de trás ela é ligeiramente mais comprida. Isso, exatamente. Por quê? Porque é pensado no movimento que a pessoa tem em cima da bike. Inclinada. Muito mais... peguei uma descida. Você vai colocar o quadril bem para trás, vai ficar espichado. Então, se a camisa tivesse um corte linear, à frente e atrás, ia desprover, ia ficar descoberto as costas do ciclista, né? E atrás também, se você olhar, vai ter os bolsos aí, onde que o ciclista geralmente leva aí uma barra de cereal, uma peça de fruta, para ele poder ir se alimentando ao longo do pedal e não dar o famoso prego de fome, né? E aí o cara chega em casa e quer comer a panela sem ter nada por dentro. Bom, é bem pensado isso aqui, super importante. Então, entre os equipamentos aqui necessários para o ciclista, a alimentação durante a atividade é fundamental. Fundamental, senão não vai terminar. Para você até manter o seu nível de açúcar compatível ali para o esforço, né? Principalmente você vai fazer um pedal de longa distância, né? O que é considerado uma longa distância? A partir de 50, a partir de 50 quilômetros já é considerado longa distância, né? Seguinte, você falou aqui de mountain biking, uma categoria. E existem outras categorias também. Quais são elas e o que acontece com essas categorias, né? Durante essas categorias? No ciclismo existe, quando a gente fala do ciclismo, às vezes a pessoa pensa que é só a bicicleta de rodinha fina ali, com o guidão curvado. O ciclismo, na verdade, é toda a prática
que envolve a bicicleta. Então você tem diversas modalidades, diversas disciplinas dentro da modalidade. Então você tem o mountain bike, o bicicross, o ciclismo de pista, o ciclismo de estrada, o ciclismo de sala, que são quase que acrobatas ali. Você tem o freestyle, você tem o dirt jump. Então você tem uma variedade muito grande de disciplinas. Dentro dessas disciplinas você tem a variação de categorias, que pode ser um profissional ou um amador, e dentro dos amadores as categorias por idade, que começam lá na mais tenra idade, já a ter competições. 5, 6 anos as crianças já começam a competir em algumas modalidades. No caso do BMX, você tem hoje as pré-bikes, né, que a criança nem pedala, então ela vai lá só para aprender o equilíbrio e começar a desenvolver técnica. E aí com 3 anos a criança às vezes já está dentro da pista de bicicross. Então, e aí você vai até chegar aos senhores. A gente pedala com senhores que têm 60, 70, 80 anos e ainda estão sobre os pedais, né? Então é uma vida útil muito longa aí no esporte, né? Longa e feliz, né, gente? Exatamente, exatamente. O Glauber foi competidor profissional, por isso ele tem tanta qualificação assim para falar sobre o assunto. Já foi atleta da seleção brasileira. Isso. E também competiu no exterior também. Glauber, você consegue ver o ciclismo no Brasil em ascensão? A gente vê que está muito mais popular. Domingo, feriado, as grandes cidades estão promovendo espaços para os ciclistas, promovendo também educação com relação ao ciclismo, ciclovias aumentando em todas as cidades do Brasil. Quais são as vantagens desse crescimento? Bom, a ascensão do ciclismo a gente consegue entender da seguinte forma hoje. Existe um grande número de adeptos vindo para a prática do ciclismo por amadores, não por profissionais. Ok. Se a gente parar e pensar numa ascensão do ciclismo competitivo, então pensando em alto escalão, pensando em resultados internacionais, a gente não tem isso, provavelmente não teremos na próxima década ainda. Existiu uma regressão e não uma progressão. Olha só. Na década de 80 nós tínhamos uma seleção nacional muito mais forte, até final da década de 90, e posteriormente ao início dos anos 2000, a gente perdeu muito dessa referência de ciclismo de alto escalão. Porém, a quantidade de pessoas que a gente encontra hoje, até lá para Itupeva, provavelmente, com certeza, as pessoas tem pedalando por todos bom os cantos, né? E você vem pelas estradas, você vem sempre encontrando grupos e mais grupos pedalando, e isso é um borbulhar por todo o Brasil. A gente tem contatos em outros estados e por todos os outros estados, de norte a sul, você tem grupos de mountain bike ou de ciclismo de estrada, são 20, 30, 10 ou 5, enfim, pessoas pedalando. E uma coisa muito benéfica que eu vejo é a participação familiar que se existe dentro desses grupos. Então, vai o esposo com a esposa, não apenas no nosso caso, mas em todos os grupos, vai o esposo com a esposa, ou o pai que leva o filho, como foi o meu caso. Leva na cadeirinha, às vezes na bicicleta. Isso, exatamente. Então, existe essa interação e é um esporte que realmente tem crescido muito, mas nesse sentido. Agora, com relação ao meio público que está sendo criado, isso é uma coisa que nós vamos ver os benefícios disso, provavelmente também para a próxima década. Eu acho que todas as cidades já vão ter consolidado seus planos de ciclovia e ciclofaixa e de integração do ciclista. Transformando até a mobilidade urbana, né? Totalmente, totalmente. Então, quando a gente vê, por exemplo, os estudos de casos na Europa ou na própria América, de quando começaram a alterar, existiu num primeiro momento um pânico por parte dos comerciantes ou por parte das pessoas que lidavam com o transporte público, pensando que não teriam mais clientes para aquilo. Mas na verdade é ao contrário, porque a bicicleta ela muda a ótica do ciclista, então da pessoa que faz o uso da bike. Por quê? Porque ela vai estar mais próxima do comércio. Então ela vai passar e vai ver uma padaria e é muito mais fácil ela parar a bicicleta na porta da padaria Sim. e comprar o pão para levar para casa, para comer com os filhos, do que ela ter que pensar onde que ela vai estacionar o carro. É seguro ou não é seguro estacionar o carro aqui? Diminui a emissão de gases poluentes, né? Porque Exatamente. não é um veículo motorizado. Aumenta a saúde do ciclista, porque provavelmente ele vai diminuir doenças cardiovasculares, né? É um exercício e tanto. Sim. Tem muitos benefícios. Muito. Vamos pensar só na parte do estresse, né?
A pessoa sai estressada do trabalho dela e ela tem que percorrer, vamos imaginar um percurso pequeno, 3 a 5 quilômetros para chegar a casa. Ela vai gastar de 15 a 20 minutos ali pedalando. Então ela vai ter uma atividade física, ela vai ter uma injeção de endorfina no corpo ali que vai, a hora que ela chegar na casa dela tomar um banho, ela vai relaxar. Libera o cortisol também, que é o hormônio do estresse. Tudo, e aí ela vai estar menos estressada, a criança vai chegar para falar com ela, ela não vai descontar um problema que ela teve lá no local de trabalho, e tudo isso vai ser um benefício para a sociedade, né? Facilita, realmente. Bom, é o seguinte, vamos fazer uma pausa na nossa conversa. O nosso tomate com a goiaba estão aqui derretendo, a gente está fazendo quase que um doce aqui, só que sem açúcar. Eu vou parar o processo aqui interrompendo, porque aqui já está legal, e vou desligar esse aqui. O certo é você desligar e deixar ele esfriar completamente. E é o que a gente vai fazer, a gente adiantou o processo, então eu vou pegar um que já está frio aqui. Olha só. Ele já está frio, é claro que ele deu uma encorpada até mais, porque esfriou, virou um purê mais forte, né? Vou colocar agora, então, um pouco de gelo e um pouco de água gelada para bater esse nosso suco aqui, que eu tô com vontade de beber. Quero saber o seguinte, vamos falar um pouquinho da escolha da melhor bicicleta. Okay. Alguém que chega na sua loja, quero que a Adriana fale pra gente um pouquinho. Como é que você orienta, quais são os critérios para a escolha da melhor bicicleta? Eu acho que o primeiro ponto é entender o que aquela determinada pessoa ela pensa sobre pedalar, né? Qual é o objetivo O dela? objetivo, exatamente. Algumas pessoas querem ter a experiência com a natureza, querem se aventurar através do mountain bike. Outras já querem ter uma experiência na estrada, né? Com velocidade, né? Trabalhar essa área da velocidade, de, enfim, sentir mais emoções, assim, né? E outros querem apenas pedalar, apenas... E tem bicicleta que é até para quem quer só decorar, olha só que legal aqui, pra né? decorar. Essa tem também. Tá. Então, o primeiro ponto é isso, é entender o que essa pessoa ela deseja, né? A partir daí a gente vai partir para a parte mais técnica, né? Que daí é com o Glauber. Vamos lá, Glauber. Então vamos partir para a parte técnica. O que você vai analisar? A pessoa então definiu qual é o objetivo dela com a bike. Ela quer perder peso ou ela quer fazer uma atividade mais aventura? O que você vai levar em conta na hora de escolher o tamanho da bicicleta, a altura do banco e, enfim, as outras coisas? Hoje em dia é bem disseminado um estudo chamado Bike Fit. Esse estudo consiste de você verificar as medidas do ciclista e, a partir das medidas dele, fazer a indicação do tamanho da bicicleta e, posteriormente, ajustar essa bicicleta às medidas dele. De maneira que a pessoa vai ter uma bicicleta personalizada. Customizada. Exatamente. Duas pessoas podem ter a mesma altura, por exemplo, mas a medida de braço é diferente de uma para outra. A medida de entrepernas também. Vai se construir, vai se ajustar, talvez a mesma bicicleta, mas com posicionamentos totalmente diferentes de uma para outra. Né? Isso vai gerar um benefício para a pessoa de ela ter muito mais satisfação, porque ela vai ter uma melhora no conforto crucial. E, consequentemente, por sentir-se mais confortável e mais à vontade sobre a bike, vai automaticamente melhorar o desempenho dela também. Vai render no resultado. Exatamente. Batendo então o nosso suco licopeno, você pode fazer em casa, tem goiaba, tem tomate, tem melancia. Tá maravilhoso esse suco aqui, gente. Como tá tudo bem molinho, a gente só acrescentou o gelo aqui, não tem problema. É só bater para triturar e agora eu vou coar o nosso suco licopeno. Olha, adicionei um pouquinho de água gelada, eu vou até adicionar talvez um pouquinho mais, o liquidificador tá bem cheio. Se a gente vê que ficou fraquinho, forte demais, a gente adiciona um pouquinho de água. E agora é o momento de coar o suco licopeno. Você já tinha ouvido falar em licopeno antes, gente? Não. Não? E olha que bacana, quanta coisa
dentro de um suco. E também a gente não mistura couve no suco, mas tomate é difícil, né? É. Qual é a alimentação antes de fazer um treino longo de bicicleta, Adriana? Depende do treino, né? Eu sou fã de tapioca. Logo antes de correr? Então tem que ingerir. Eu gosto da tapioca porque é um carboidrato aí que não tem o glúten, né? E favorável também para quem tem o interesse da perca de peso, né? É um carboidrato mais tranquilo, assim. E bem versátil, dá para fazer doce, dá para fazer salgado? Dá para fazer. Né? No caso, eu vou mais mais light, né? Mais salgadinha, com um ovinho mexido, né? Vou mais nessa... E durante o pedal, frutas, né? Banana, não dá para ser banana, porque não dá para descascar. Tem que ser... Eu levo maçã, gosto do damasco, algumas amêndoas, né? Que a gente costuma usar. E depois, quando volta, que tá querendo comer a panela, como o Glauber disse, o que você come? Aí precisa repor mais forte. Normalmente eu vou de suco. Vou num suquinho assim, né? Pra hidratar mesmo. Pra hidratar. Normalmente, num pedal muito longo, eu não sinto muita fome quando chego. Assim, porque é mais descansar. É mais descansar. Mas aquela necessidade de estar ingerindo alguma coisa refrescante. Então, um suco de melancia é uma boa. Assim. É uma boa. Gosto bastante, né? Isso mesmo. Glauber, para quem já está como você, já esteve nativa muito mais intensamente, de repente diminuiu o ritmo, você largou, abandonou completamente, até para investir mais na esposa, ou você pedala de vez em quando dá tempo? Eu tento ter uma rotina mínima de pedal, então pelo menos 2 vezes na semana eu tento sair para dar uma volta. Aos domingos eu faço um pedal mais longo, motivo a galera que está querendo começar e convido aí um tanto de gente para poder estar junto e ter um grupo e bater um papo. E durante a semana eu tento fazer pelo menos mais um pedal para poder ter um mínimo de condicionamento, senão eu também não consigo acompanhar a galera no final de semana, né? Mas depois que abandonei a carreira profissional, aí não quis mais saber de correr e optei por me dedicar aos negócios e à família. E está inspirando muita gente, porque muita gente que chega lá com a intenção de comprar uma bike para começar, tenho certeza que sai de lá muito bem orientado, muito bem assistido e volta para saber mais. A gente tenta fazer a experiência de levar o melhor possível para as pessoas a partir de um atendimento não apenas profissional, mas como se fala nos hospitais, né? E a gente já teve algumas vezes lá por causa dos filhos, um atendimento humanizado, onde que a pessoa possa sentir-se à vontade e tenha o desejo não apenas de voltar a estar conosco para poder consumir, mas para conversar, para bater um papo, para tomar um suco, não é? Tomar um cafezinho e a gente é muito feliz por ter muitas pessoas que têm esse hábito de passar pela nossa empresa para tomar um cafezinho e bater um papo. Agora, essa é uma coisa legal também da bike e a gente acabou não conversando muito neste programa. Nos outros programas a gente conversou muito sobre o lance social, porque é um esporte que você pode muito bem fazer sozinho, um treinador, especialmente profissional, né? Você vai precisar de um treinador, mas você não depende de ninguém para andar de bicicleta. Mas como desenvolve a área social com os grupos que têm realmente o mesmo interesse e que buscam ficar cada vez mais juntos por causa desse interesse em comum? Existe um envolvimento muito grande das pessoas a partir da bicicleta. É comum você ver durante o pedal os grupos parando em algum ponto para dividir ali uma garrafa de Coca-Cola. Se apoiar. Exatamente, ou para tomar um caldo de cana e bater um papo. Então isso é uma coisa comum. É comum quando fura o pneu de um no meio desse grupo, todo mundo para poder prestar o suporte e estar junto.
Então, essa cumplicidade gerada pelo esporte no ciclismo é algo muito latente, assim. Eu acho que isso é uma das coisas que mais tem conquistado adeptos. E isso só acontece realmente num tipo de ambiente assim que não seja talvez tão profissional, não é? Como você falou que a ascensão desse grupo de pessoas, dos amadores, está crescendo mesmo, acontece justamente porque as pessoas não estão... O primeiro interesse não é ganhar, não é competir. É estar junto. É estar junto. Isso. Vamos sentar para tomar um suquinho aqui? Então agora suco de licopeno. Eu sei que a Adriana não terminou nenhum treino agora, nenhum longão, mas um suquinho sempre vai bem, olha. Se você perdeu o passo a passo, os ingredientes dessa receita, é só entrar lá no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde e faz lá esse suco. Podem provar que a gente já está terminando aqui e... maravilhoso, sem nada de açúcar. Gente, que coisa boa! Muito bom. Bom mesmo. Muito bom. Bem refrescante. Se você gosta de mais geladinho, deixa mais um tempo na geladeira, não tem problema não. Glauber, quero agradecer a sua participação aqui no Vida e Saúde. Muito obrigado. Adriana, obrigada. Obrigada a você Por participar aqui com a gente. Você que ficou aqui junto, eu espero que tenha se inspirado. Sai do sofá, vai atrás, vai botar esse seu corpo para mexer e você vai ver que vai valer a pena cada segundo, cada músculo esticado vai valer a pena. Que Deus te abençoe. E a gente se vê no próximo Vida e Saúde. Tchau!